Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maria e eu estou aqui nesse vídeo para deixar uma palavra para o seu coração. Você que acabou de entrar aqui neste canal, você já leu aquela passagem que está lá em João, no capítulo 15 e o versículo 7? Eu quero contar uma experiência que eu tive com o Senhor através destes versículos. É muito importante esses versículos porque eles aumentam. Cada dia que você lê, todo dia você entende ele de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E o Senhor, ele falou forte no meu coração através destes versículos, porque é um versículo assim que ele fala de como nós devemos permanecer em Cristo. O título da mensagem que eu vou ler são João capítulo 15. E depois eu vou estar fazendo um vídeo para as crianças, ensinando as crianças a permanecerem em Cristo. Hoje nós vamos estar falando aqui de forma assim, normal, assim, para todo mundo assistir. A palavra que eu quero deixar para vocês são 10 versículos que está escrito aqui em João, do capítulo 15, versículo 1 em diante, que está escrito assim. O título é A Videira e os Ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis. Dá e não permanecerão em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem disse isso? Jesus. Jesus está dizendo aqui que ele é a videira verdadeira e não somos os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Jesus diz que sem ele nós não podemos fazer nada. Só nesses versículos aqui nós encontramos a palavra permanecer 10 vezes. O Senhor está dizendo para nós permanecermos nele, permanecermos. Versículo 7, que é o que mais fala. Quando a gente quer reedificar uma bênção, algo de Deus na nossa vida, nós vamos lá para o versículo 7, que diz assim, ó, se permanecerdes em mim, quer dizer, se nós permanecermos em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer, o que Deus falou dentro da Bíblia toda, o que Deus está falando com a gente, as suas promessas, os mandamentos, estiver dentro do nosso coração, se nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, estamos seguindo as regras, o que Jesus pediu para a gente fazer, e guardar essa palavra em todo o nosso coração, seguir passo a passo, meditar na palavra dia e de noite, todos os dias buscar o Senhor, estar sempre junto de Jesus, sempre do lado de Jesus, chamando a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, deixar que Ele guie a sua vida, deixar que Ele guie a nossa vida. E se essas palavras permanecerem em nós, nós podemos pedir qualquer coisa no nome de Jesus, e isso será feito. E interessante
que aqui ele fala também lá atrás, no capítulo 14, versículo 4, no capítulo 14, versículo 14, ele diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E no versículo 13 ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, ele veio aqui na terra para nos salvar, e ele veio, cumpriu a missão, e quando ele voltou para o céu, ele não deixou nós sozinhos, ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo, nosso amigo, o Consolador. Tudo que nós pedimos, tudo que nós precisarmos, nós podemos falar com um amigo, podemos chamar o Espírito Santo. Uma experiência que eu contei no vídeo que eu fiz para as crianças sobre o mistério do guarda-chuva, aconteceu comigo. Eu, quando estava fazendo ensino médio, ali no 3º ano, não estava conseguindo pegar a matéria de química. Aí eu peguei e comecei a estudar. Eu estudava, mas não estava entrando na minha mente. Eu pegava, começava a pegar, saía da mente. Aí eu pedi a ajuda do Espírito Santo, eu lembrei dessa passagem e comecei a estudar, e fui estudando, já indo para as 3 da manhã, eu falei: Jesus, me ajude, Senhor, eu preciso conseguir decorar essas fórmulas, eu preciso aprender a fazer essas questões. Aí o Espírito Santo iluminou a minha mente, eu estudei a semana toda, e na semana da prova eu tentei fazer os cálculos que eu não estava conseguindo fazer. Quando foi no dia da prova, eu acertei todas as questões. Por incrível que pareça, o Espírito Santo abriu a minha mente, fez eu lembrar de tudo aquilo que eu estudei, caiu todas as fórmulas que eu precisava para cair na prova. E acertei tudo, a prova valia 10, eu tirei 10. É assim que Jesus faz, mas não foi só no 3º ano, não. Quando eu comecei a fazer minha faculdade, o 1º semestre estava horrível. Eu estudava e não estava conseguindo fazer. As provas só estava tirando o suficiente. Quando eu tirava a média era só 8 e 7, 8 e 7. Tá bom, tá passando. Não, mas eu falei, mas eu posso fazer melhor. E estava achando tudo complicado, tudo muito difícil. Aí eu falei, quando entrou o semestre novo, do 3º semestre em diante, quando eu falei para o Senhor: Senhor, tá tudo difícil. Eu não vou fazer essa faculdade sem o Senhor, não começo esse semestre sem o Senhor. Se o Senhor for comigo, eu vou continuar, senão eu vou trancar. Estou me sentindo muito, estou achando muito difícil. Aí eu entreguei nas mãos do Senhor. Difícil porque, primeiro, quando comecei a faculdade, eu comecei a faculdade desempregada, meu esposo ainda não estava trabalhando. E eu fui pela fé. E o Senhor supriu todas as necessidades, não deixou atrasar nenhum boleto. O Senhor preparou artesanato para mim fazer. Eu comecei a aprender a fazer artesanato em casa. E eu fiz e vendia, eu saía com os artesanatos para entregar nas lojas. Eu não tinha nem onde entregar. E eu saía, pegava a van e falava: Senhor, eu já entreguei a faculdade, já entreguei as mensalidades. Porque eu preocupava em pagar as mensalidades. Nos primeiros semestres, o que acontecia? Eu preocupava com o boleto e não estudava, ficava preocupado com como é que eu ia pagar, e ficava preocupado em vender alguma coisa para poder pagar o boleto e não conseguia estudar bem. Aí eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a orar bem, falar mais com o Senhor, entregar essas preocupações e ansiedades ao Senhor, e comecei a estudar mais e fazia o material. Quando estava pronto, aí eu falava: Senhor, agora é contigo, porque a primeira parte que eu já fiz, que é permanecer em Cristo, que está lá também, que é uma promessa que nós temos que guardar no nosso coração, que está escrito ali em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso é real na minha vida. Comecei a buscar o Senhor. Já tem mais ou menos uns 3 anos que eu estou escrevendo no caderno tudo que eu leio na Bíblia. O Senhor fala comigo, eu anoto no caderno. Isso é muito importante. E eu quero ensinar isso para os filhos de vocês também, para as crianças. Estudarem a Bíblia, anotando no caderno o que Deus está falando. Isso é muito importante. Teve um tempo da minha vida
que eu comecei a anotar no caderno até mesmo as coisas que Deus fala durante o dia. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Por exemplo, você está ali, você está o dia todo, assim, hoje eu vou prestar bastante atenção no que Deus vai falar comigo. Aí você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e fala, nossa, Deus falou comigo, vou anotar no meu caderno. Você recebe uma mensagem pelo Facebook, vou anotar no meu caderno. Você chega num culto, aí Deus começa a usar o pastor na palavra, Deus fala comigo, anoto no caderno. Vai orar e ler a Bíblia, Deus fala na palavra, anota no caderno. Resolve assistir um vídeo. Eu gosto muito de assistir os vídeos da pastora Joyce Meyer. E porque ela tem uma experiência muito linda com o Espírito Santo, eu fico acompanhando essas pessoas que gostam de ter comunhão com o Espírito Santo. Agora também estou assistindo os vídeos do Vitor Azevedo. E são muito edificantes. Agora a Lu Meupídio, são pessoas que eu vendo que têm intimidade com Deus. Aleluia! É muito bom a gente poder compartilhar do amor de Deus para as pessoas e viver essa experiência com Deus. E eu comecei a anotar e percebi que quando chega no final do dia, toda a mensagem é a mesma. O Senhor está falando com você a mesma coisa o tempo todo. Temos que ficar atentos. Temos que ficar ligados, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente, ele avisa quando alguma coisa está para acontecer, quando as coisas estão dando errado, o Senhor avisa. Quando o Senhor quer que você conserte a sua vida, ele avisa. Quando ele quer mudar a sua história, ele também mostra para você dentro da palavra. Você não precisa procurar ninguém para revelar para você. A revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus. A Bíblia é Deus. Deus, lá em João, no capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus, ele se tornou carne. Deixa só um minuto que eu vou abrir para vocês. E Deus é fiel demais. Ele sempre cumpre as suas promessas na nossa vida. Ele não deixa nenhuma sequer passar. Se nós acreditarmos no Senhor e confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, Ele cumpre as suas promessas. Deus não deixa de cumprir nenhuma promessa na nossa vida. Você sabe por que eu entrei em faculdade desempregada? Porque Deus falou comigo, quando eu era solteira ainda, que não era para me desistir dos meus sonhos, porque Ele ia me dar essa minha faculdade. Porque na época, quando eu tinha a idade certa, eu não tive condições de fazer, porque a gente estava cuidando de uma obra missionária em um assentamento, uma obra num lugar muito difícil. Eu tive as 3 crianças e nós tivemos os filhos assim, cedo, assim que nós casamos, nós tivemos os nossos 3 filhos, a cada 2 anos nós tivemos os filhos, aí nós temos 3 filhos, para a glória de Deus. Hoje estão todos jovens, estão todos já na idade, daqui a pouco já está todo mundo querendo casar. E o Senhor, Ele nos abençoou assim. Nós fizemos a obra, nós começamos a pastorear igreja ainda com os filhos pequenos. Ainda o Miquel estava com apenas, meu filho mais velho estava com apenas 9 meses de idade, quando nós começamos a ganhar almas para Jesus. E nossa primeira congregação foi numa roça. Aí era longe para poder estudar, e eu tinha Miquel novinho e eu morava num lugar muito difícil para poder pegar ônibus. Aí acabei parando e esperando o tempo de Deus para voltar a estudar. E quando eu voltei, nós estávamos numa época difícil. Mas mesmo assim, eu entrei na faculdade para fazer, porque era um sonho meu de concluir, de fazer, para poder trabalhar nessa área da educação, porque é a área que eu amo, que é a área da educação. E para a glória de Deus estamos quase terminando. Ainda não terminamos. Falta só um semestre. Deus está no controle. Vamos estar lendo aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
Em outras traduções, fala que no princípio ele era a palavra e a palavra estava com Deus. Deus, ele é a palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Nós não podemos deixar de alimentar da palavra de Deus, porque sem ela nós perecemos. Sem ela nós morremos espiritualmente. Nós não podemos passar nenhum dia da nossa vida sem estudar a palavra de Deus. É muito importante estudar a palavra de Deus. Lá em Salmos 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. É muito importante estudarmos a Bíblia antes de nós fazermos qualquer serviço dentro de casa para nós mulheres. Qualquer coisa que nós formos fazer, temos que começar primeiro estudando a palavra. Ah, não tenho tempo. Tem sim, todo mundo arruma um tempinho. Se não tiver tempo para poder, porque trabalha fora, tira uma hora mais cedo, antes de tomar banho para sair, para poder ter um devocional de pelo menos 15 minutos para Deus. Deus é mais importante na nossa vida do que qualquer coisa, porque sem Ele nós não somos nada. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos dá força. Sem Ele nós não somos nada. Sabe por que nós estamos aqui ainda? É porque o Senhor nos sustentou. Como diz lá nos Salmos, no capítulo 3, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. E permanecer em mim e eu nele. Então, nós estamos meditando lá no versículo 7 de João 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, será concedido. Vou contar para vocês uma experiência. Eu estava contando a experiência das vendas. Aí eu pegava a minha mercadoria e consagrava ao Senhor. Até hoje eu faço isso. Pega a minha mercadoria e fala: Pai, lá em Provérbios, olha a palavra permanecer em mim. Provérbios 16, 3. Lá em Provérbios 16, 3 está escrito assim, ó: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí eu pego todo o material dos artesanatos, coloco eles e falo: Senhor, aqui estão o material. Eu quero consagrá-los a Ti e peço-te, Senhor, que faça a Tua vontade, porque agora eu já fiz a minha. Já construí, já fiz o material, está tudo aqui. Agora o Senhor vai preparar todos os compradores para eu pagar a minha faculdade, para eu pagar a minha conta, para pagar aquilo, para pagar aquilo outro, para eu poder suprir as minhas necessidades. Porque a minha primeira parte eu já fiz, que foi estudar a palavra do Senhor, que foi não preocupar com o que eu tenho que pagar, mas trabalhar sem ansiedade, descansar no Senhor. Como lá em Salmos 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ah, mas como é que é isso, entregar o caminho ao Senhor? É descansar nele. É descansar nele, é fazer o que eu digo-se. Levanta de manhã, adora o Senhor primeiro. Se você tiver mais tempo, não estiver trabalhando, canta os 2 hinos primeiro, antes de ler a Bíblia. Canta os 2 hinos, 2 ou 3. Depois que você cantar ali uns 2 hinos com o Senhor, ali só você e o Senhor, depois você vai lá, ora. Porque depois que você cantar de todo o seu coração, Deus vai receber a sua adoração e você vai vir as palavras da oração. Porque, Maria, eu não consigo orar, não tem palavra. Eu também não tinha não, mas eu aprendi uma estratégia, uma experiência. Se você começar adorando, vai vir as palavras depois. Tem hora que eu chego aqui no quarto e falo assim: eu não sei começar, não sei como é que eu vou começar a orar, não estou com vontade de orar. De repente eu vou lá e separo os 2 hinos. Você que gosta de cantar hino da harpa cristã, são hinos inspirados pelo Espírito Santo. Pega lá o hino 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti.
Ele te entende e te acolherá. Deus velará por ti. Aleluia. Aí começa a cantar o hino 5 da harpa. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Com morte a verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aí você começa a cantar os louvores, começa a adorar com todo o seu coração. Quando você termina de cantar o hino, você já está dizendo, aleluia, glória a Deus, Jesus o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Começa a dizer palavras de adoração a Deus. Começa a elogiar Jesus, começa a exaltá-lo, falar, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor formou o homem do pó da terra, o Senhor nos fez para o seu louvor, o Senhor fez o céu, fez a terra, fez as estrelas. Foi o Senhor que fez o universo. Jesus, o Senhor é lindo. Jesus, eu te amo. Começa a adorar o Senhor. E ali você começa a orar. Ora pela sua família. Pede Jesus para abençoar o seu dia. Pede Jesus para abençoar a sua casa. Pede o Senhor para abençoar o futuro dos seus filhos. Começa a profetizar na vida dos seus filhos. Tem muitas mães que chamam os filhos de nome esquisito. Não pode. Quando vir na hora de falar, chamar o filho de sonso, não chama não. Tenho experiência para falar com vocês sobre isso. Meu filho mais velho, quando era pequeno, ele era muito assim, como as pessoas dizem de sonso, eu ficava chamando ele de sonso, porque ele era tímido demais e não queria apresentar trabalho na escola. Com 12 anos eu não queria apresentar trabalho ainda. Teve um dia que ele deixou de ir para a escola, porque deu dor de barriga nele, porque ele tinha que apresentar um trabalho. Ele matou a aula, ele ficou escondido um dia que ele fez aniversário, ele matou a aula para não ganhar, jogar ovo na cabeça dele, os colegas. Porque ele era tímido, não tinha coragem de falar com o diretor. Teve um dia que ele faltou aula, deu dor de barriga, porque tinha que apresentar um trabalho. E o que a gente fazia? Chamava de sonso, às vezes chamava até de burro. Eu nunca chamei, mas tem gente que chama de burro. Eu falava muito negócio de sonso por causa que era tímido demais. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo, começa a profetizar e começa a dizer ao contrário. Aí toda vez que ele ia apresentar um trabalho, eu falava assim, você vai conseguir, você é inteligente. Você vai conseguir. Olha, todo mundo ali tem timidez. Mas se a gente for do jeitinho que a gente é, cada um Deus usa do jeitinho que é, com a timidez que tem. Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você prepara o seu trabalho e fala assim, Espírito Santo, bora lá comigo, para mim não ficar com vergonha nem com medo. E de repente o Espírito Santo vai e ajuda e perde o medo. Aí eu comecei a profetizar, Miqueias, você é uma bênção. Você agora é um menino que vai conseguir apresentar todos os seus trabalhos, porque de hoje em diante você não é mais um menino tímido, você não é sonso. Todas as palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida, eu jogo por terra em nome de Jesus. E agora que eles são grandes, vocês pensam que eu parei de orar? Não. Continuo orando e incentivo as mães também a orar pelos filhos grandes, mesmo depois de casado. Colocar a mão na cabeça deles, vai lá dar um beijo neles, lá no quarto onde eles estão, e profetiza em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu futuro, eu abençoo a sua esposa, não tem esposa ainda não, mas eu já falo, eu abençoo a sua esposa, eu abençoo com a minha filha, eu abençoo o seu esposo, eu abençoo em nome de Jesus, que o Senhor venha prosperar em todos os seus caminhos. E assim que o Senhor faz, dentro dessa palavra permanecer em mim, comecei a viver essa palavra. Quando meus filhos eram pequenos, quando eu tinha ainda mais ou menos uns 10, 11 anos, assim, eu comecei a viver essa palavra. Quando eu estava num culto, Deus usou um missionário e falou assim dentro do culto lá, ó, você mãe, que tem os seus filhos hoje, se você investir no talento deles, hoje, amanhã vocês terão tranquilidade e paz quando eles tiverem adultos, porque você fez a coisa certa. Você já descobriu qual é o dom do seu filho?
Qual é o talento que ele tem? Nossa, quando falou assim, eu pensei assim, os meninos estavam novinhos ainda. Eu lembro que o meu filho mais novo, ele começou a tocar bateria com 6 anos de idade. Dom natural de Deus. Começou a tocar sozinho e começou a fazer umas notinhas de violão. Aí quando eu vi aquela pregação, eu falei assim, e o meu filho mais velho, ele tinha vontade de tocar teclado, só que ele não tinha noção nenhuma de teclado. Ele tinha mais ou menos, naquela época, ele estava com 12, ia fazer 12 anos, tinha 11 anos. E o outro tinha 10. Aí eu ouvi essa mensagem lá no culto, era até um culto de missão. E eu ouvi aquela mensagem, ele pregando sobre Cifrá e Puá, as duas parteiras, que elas protegiam as crianças. E por elas ter protegido as crianças ali de Faraó, elas receberam a família, elas foram abençoadas por Deus. E ele começando a pregar sobre isso aí. Ele falou, começa a investir no dom do seu filho. Aí eu procurei uma escola de música, matriculei os 2. Matriculei os 3, na verdade. Só que a minha filha na época não quis fazer aula de violão não. Ela fez 2 aulas e estava muito novinha. Ela estava com 7 anos, aí ela não estava na hora ainda não quis não. Mas o mais novo, o do meio e o mais velho, eu tenho 3 filhos. Mateus, Miqueias e Samile. A Samile, naquela época, estava com 7 anos e o Mateus com 10 e o Miqueias com 11. E hoje, o Miqueias está com 21 anos e o Mateus vai fazer 20 o mês que vem e a Samile tem 17. Já se passaram 10 anos que eu comecei a fazer isso, a profetizar nas crianças, da forma que eu aprendi corretamente. Aí eu peguei e matriculei os meninos na escola de música. Aí o Mateus começou a fazer aula de violão, 3 meses. Quando estava começando a aula de solo, de guitarra, com o 4º mês, o que aconteceu? A escola fechou. A escola fechou, foi embora e ele teve que aprender em casa pela internet. Mas o Senhor já estava no propósito do meu coração, que eu coloquei lá naquele culto de missão, quando eu ouvi Deus falando forte no meu coração para investir no dom. E ele começou a dedicar, e começou a tocar desde cedo nas igrejas, e o Senhor honrou. E agora ele toca na casa de Deus, e agora eu posso louvar a Deus. E o Miqueias, coloquei ele na aula de teclado com 12 anos, ele começou a fazer aula de teclado, devagarzinho, e para a glória de Deus, ele aprendeu a tocar o teclado também, começou a aprender umas notinhas, e não fez muitas aulas também não. Mas aperfeiçoamento é em casa, é com treinamento, e ainda vai aperfeiçoando, porque música é assim, música não tem fim. Quanto mais eles estudam, eles descobrem coisas novas. Não tão perfeitos, mas já estou muito grata a Deus só de poder adorar a Deus com eles, hoje tocando para mim, adorando a Deus na casa de Deus, eles servindo na obra de Deus. Eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Todo louvor e toda adoração seja dada a Ti, Jesus. Porque só o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa. Permaneça na palavra de Deus. Você pode pedir qualquer coisa no nome de Jesus, que Ele fará na sua vida, Ele fará na sua casa. Como Ele abençoa a minha casa, Ele abençoa a sua também. A prosperidade espiritual na presença de Deus. Vou falar mais uma coisa, uma experiência que aconteceu comigo, ensinando as crianças a permanecerem em Cristo.